Meus irmãos, a palavra do Senhor diz: onde há o Espírito Santo de Deus, é liberdade. Então nessa noite eu quero te convidar a ser livre na presença dEle. Eu quero te convidar a você a abrir mão de tudo aquilo que está ocupando a sua mente, que não seja a graça e a presença dEle, para que você venha entregar um louvor e adoração a Ele, amém? Seja livre na presença do Senhor. Busque a presença dEle. Anseie pela presença dEle. O céu está pronto, tudo está liberado para aqueles que se posicionam diante dEle. Está tudo pronto, você pode criar expectativas no céu. O céu não nos decepciona. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Atrai a presença dEle. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer, fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra seu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais.
origem, ao lugar do encontro. E quando nós clamamos, nós cantamos que a terra clama, nós estamos nos posicionando diante dele. O livro de Joel tem falado muito no meu coração. A palavra de Deus neste livro diz que aquele povo vivia num contexto onde que havia uma grande praga de gafanhotos tomando a terra daquele lugar, onde a seca dominava aquela época. Joel entendeu que aquilo poderia ser, aqueles desastres, poderia ser o juízo de Deus. O que o profeta faz? Conclama o povo a buscar a face do Senhor. Chama o povo a se render, a rasgar os seus corações verdadeiramente e não somente as suas vestes. E é tão tremendo quando nós olhamos para a palavra e nós entendemos que aquele povo escuta. Já diz assim: ó bêbados, voltem-se. Olha, até aquela que está amamentando, aquele que está recém-casado, voltem-se, busquem ao Senhor. Sacerdotes, busquem a face do Senhor, clame a presença dele. Sabe o que acontece? Joel chama o povo a se alinhar com o Senhor de novo. Joel chama o povo a voltar para ele de novo, alinhar os céus e a terra. Joel chama o povo: olha, rasga o seu coração, não só as suas vestes, não é da boca para fora, é de todo o seu coração, é de todo o seu ser. Sabe o que acontece? Quando esse povo se posiciona em jejum e oração, quando esse povo rasga o seu coração diante dele, a palavra diz que a boa mão do Senhor foi sobre aquele povo, porque houve um alinhamento da terra para com o céu. A terra e o céu se alinharam e a mão do Senhor estendeu sobre o seu povo. A palavra diz que o Senhor falou: vinho novo, azeite, trigo, graça, é os céus está pronto. Nós precisamos alinhar com o céu. Tudo converge para ele, tudo é ele, tudo é para ele. Tudo converge para ele, tudo é dele, tudo é para ele. A terra mais uma vez. Maravilhoso, admirável, sua presença do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida.
Aleluia, aleluia. Diga para quem está do seu lado: você está no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, Deus colocou algo no meu coração, né? Eu quero compartilhar, porque é o que eu entendo que talvez seja o convite de Deus para essa igreja nesse tempo. Talvez eu entenda que seja o convite de Deus para as nossas famílias, para as famílias aqui representadas nesse tempo. Talvez seja a proposta de Deus para nossos ministérios nesse tempo, né? E Deus, há algum tempo atrás, Ele me fez a refletir sobre algumas coisas. E uma delas foi sobre o que nós fazemos e vivemos, né? Como igreja, o que nós vivemos como igreja mesmo na nação, como Deus nos abençoou. Eu não sei se eu falei um pouco disso quando eu vim aqui, né? Me lembro que nós falamos aqui sobre as vasilhas, né? Mas talvez eu possa ter pontuado um pouco uma coisa ou outra aqui, mas como Deus abençoou a igreja brasileira nos últimos anos. Entrar aqui, né? Eu já vi mudanças da minha última vinda para hoje, eu já vi mudanças aqui, né? Eu sou muito observador, né? Eu já vi algumas coisas mudaram, né? Não mudou, pastor? Deus é bom demais, né? Mas, queridos, voltando alguns anos atrás, quando nós iríamos fazer um congresso, por exemplo, na igreja, nós tínhamos que vender cachorro-quente 6 meses, né? Para conseguir pagar a passagem do pregador, né? Às vezes o pregador enviava a fita cassete, a caixinha de fita cassete, para a gente ir vendendo para os irmãos, com pregações ou com música, para poder conseguir custear, né? Os músicos aí, né? Eu sou ex-músico, viu, irmãos? Sou ex-músico, mas os músicos vão lembrar, né? Da ciclotron, né? Os novos não sabem o que é isso. Está todo mundo com fone, tudo tecnológico, não sabe o que é colocar numa mesma caixa guitarra, violão, teclado, voz. Eu não sei como a igreja entendia, irmão. Eu não sei, né? Toda igreja que você chega no Brasil hoje, grande, pequena, tem sua projeção, né? Quem vai lembrar aí do retroprojetor? As irmãs que tinham letra bonita sofriam, irmão, porque toda semana tinha que chegar lá para escrever a letra nova do que o pessoal do louvor queria. E a igreja que não tinha muita condição de comprar muita lâmina tinha que apagar com álcool para escrever as músicas da semana que vem. Irmãos, e Deus abençoou a igreja cresceu, né? A igreja avançou. Hoje nós fazemos conferências, eventos cheios, estruturas maravilhosas. Toda igreja tem seu estacionamento, irmãos. Igreja hoje tem regras, tem que ter estacionamento. Antigamente era bicicletário, né? E o tempo foi passando e nós fomos vivendo tudo isso. E as perguntas que Deus me fez há um tempo atrás foi: quanto do que vocês fazem hoje fariam sem mim? Quanto do que vocês fazem hoje realmente vocês precisam de mim? Porque, irmãos, para trazer um pregador de fora, nessa época que eu falei, nós tínhamos que orar. Deus tinha que tocar no coração. Nós tínhamos que orar para vender o cachorro quente todo. Hoje nós anunciamos as conferências e as inscrições acabam. Nós fazemos, né, até o ano passado, fazíamos a nossa conferência anual e a estrutura nossa tinha um limite de público, então era em horas, acabavam as inscrições. Fila de espera de quase 50% de pessoas e muitas outras coisas. E Deus me perguntou: quanto de tudo isso vocês fariam sem mim?
Se eu não estou enganado, hoje nós estamos fechando um domingo profético, não é isso? Do mês de janeiro, um mês profético. Então se prepara que essa noite vai ser muito profética. Muito profética. Nós vamos começar conversando aqui, mas nós vamos chegar num lugar. Você precisa estar pronto. Jesus vai falar conosco. Então Deus falou comigo que Deus fez essas perguntas e eu fui refletir. E o que Deus trouxe ao meu coração é que Ele quer voltar a se mover no meio da igreja, de maneira que Ele faça coisas que não vai restar dúvida que foi Ele que fez. Nós damos glória a Deus e tudo que é feito para o reino dele, e glória a Deus por isso. Mas a sensação que eu tenho no meu espírito é que Deus quer voltar a atuar em nosso meio, quer voltar a atuar em nossa casa, quer voltar a atuar em nosso ministério, quer voltar a atuar em nossas vidas. E você que é empresário, quer voltar a atuar em sua empresa de maneira que você não tenha dúvida que aquilo foi Deus. Mas sempre que Deus vai fazer algo que só Ele e ninguém além dele pode fazer, o povo vai tomar algumas posições. Sempre vai ter os que assistem o que Deus vai fazer. Sempre vai ter os que beneficiam do que Deus vai fazer. Mas vai ter também aqueles que Deus vai usar. Eu quero ler com vocês Juízes capítulo 7, muito conhecido de todo mundo. Oh, Jesus. Aleluia. Nós vamos estudando aí devagarinho, né? Versículo aí e tal, até chegar em algum lugar. Amém? Vamos lá, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte, no vale, de fronte ao outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão. Quem disse? É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E é aqui que nós vamos começar a nossa jornada essa noite. Deus chama um líder de um exército que levou para essa guerra milhares de soldados treinados, selecionados, armados para uma batalha. E Deus chamou ele para conversar de madrugada. Ei, você está pronto para as conversas com Deus de madrugada? Deus chamou ele e falou assim: Gideão, paz do Senhor. Você tá bem? E Gideão aqui dá aquela esticada no corpo, limpa o olho direito. Ai, fala, Senhor, teu servo ouve. Deus falou assim: olha, Gideão, eu estive pensando bem. Tem gente demais com você para o que eu quero fazer. E se eu fizer o que eu quero fazer com a estrutura que você tem, vocês podem confundir. Vocês podem achar que foi a sua capacidade. Você pode achar que é a sua estratégia de guerra. Você pode achar que é a estratégia ministerial. Você pode achar que é a sua influência, que é a sua habilidade de administrar, que é o seu jeito popular, que você é conhecido, que você treinou, que você fez aquele curso. Eu quero fazer algo, Gideão, que não reste dúvida que foi eu que fiz. E aí, até aí a conversa está boa. Mas a conversa fica estranha é quando Deus toca no ponto fraco. Por quê? Porque se tratando de guerra, irmãos, vamos ser sinceros,
existe esse negócio de tem muito. É quanto mais, melhor. Quanto mais soldado, quanto mais arma, melhor. Melhor. E aí, o Senhor está dizendo assim, tem gente demais. E eu fico tentando, como assim tem gente demais? Não seria bom para o Senhor? Quanto mais, melhor. Deus falou assim, não no que eu quero fazer. O que eu quero fazer, não pode restar dúvida, sou eu quem vou fazer. Então, a melhor forma de Deus deixar claro que foi Ele que fez algo, é contrariar a lógica, o óbvio, o comum. Sabe por que muitos cristãos já não conseguem experimentar testemunhos incríveis da parte do Senhor? Porque eles têm medo da matéria-prima de Deus para fazer algo que só Ele faz, contrariar o óbvio. Então, o versículo 3, a conversa continua e diz assim: anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo pode ir embora do Monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Irmão, isso é lindo de ler, é terrível de viver, é lindo de ler, mas para viver, irmão, imagina que você tem 32 mil homens e Deus vira e fala assim: tem gente demais. Irmão, para líder, gente nunca é demais. Seja sincero, né? Eu estava aconselhando um casal de pastores que eu conheci. Eles tinham menos de 100 pessoas na igreja. Estavam, meu Deus, a igreja tem que crescer. E aí já estão com quase 500 pessoas e estão na mesma crise. Meu Deus. Eu falei, gente, eu conheci vocês há 7, 8 anos atrás. Vocês não tinham 100 pessoas, vocês estavam nessa crise. Já estão com quase 500, estão na mesma crise. Para líder, gente, nunca é demais. A verdade é que, para líder, você nunca terá mais recurso do que visão. Sempre teremos mais visão, né? Então parece que nós ficamos insatisfeitos. Então não é bonito para o Gideão ouvir que tem gente demais. Mas eu me colocando no lugar de Gideão, eu gosto sempre de me transportar para a cena. Eu gosto de me colocar no lugar. Eu pensei assim, eu sabia. Já até sei, irmão fulano, irmão fulano, irmão fulano. Sabia. Quer ver que Deus vai mandar, vai falar o nome deles? Quer ver que quando eu falar o que Deus mandar, são eles que... Eles não estavam alinhados com a visão. Eles não estão alinhados com o propósito. Eles não estão ativos, não pegou o ritmo. Então, Deus disse, vai lá e fala, quem tiver com medo para ir embora. Eu imaginei, eu me colocando no lugar de Gideão, já tinha pensado, irmão fulano, fulano, tem certeza que é irmão fulano. Uns 20. Só que quando ele pergunta, 22 mil levantou as mãos. E aí, irmão, eu no lugar de Gideão, já aproveitava a cultura dele mesmo e ia pedir um sinal. Porque de 32, 22 mil, na primeira, misericórdia. E aí se eu sou Gideão também, eu falava assim, não gente, vocês não entenderam bem, eu estou falando com medo. Não é qualquer medo, irmão, é medo. E tá o povo lá, ó. Sim, eu estou. Imagina Gideão vendo 22 mil homens, arrumando a mala e ir embora. Ei, você precisa estar pronto para o que Deus vai fazer essa noite. E aí, irmãos, é que está o ponto. No caso daquele exército, Deus visitou no critério quando Ele vai fazer algo que só Ele quer fazer, pastor Rosa. Deus tem seus critérios, Ele passa suas peneiras. Aqueles homens que foram embora não deixaram de ser de Deus. Eles vão ser beneficiados pelo que vai acontecer, mas não seriam usados. Então Deus estabelece a primeira peneira. Qual é a primeira peneira? Sentimento. Quem tem medo,
Quem carrega o sentimento de medo? Claro, essa palavra, esse sentimento era para um exército, mas talvez para nós seja outro sentimento. Deus vai começar a fazer coisas que só Ele vai fazer, e só Ele pode fazer. Mas saiba, quem vai viver? Quem tem sentimentos que não te tira do que Ele vai fazer. Essa noite, o Senhor vai passar com a palavra dEle em nossos sentimentos, para saber quem vai e quem não vai viver o que Ele vai fazer. Primeiro critério é sentimentos. E meu irmão, se Deus trouxer isso para a nossa vida, trouxer isso para a nossa casa, trouxer isso para a igreja, e começar a passar com a peneira de sentimento, quantas pessoas iriam ficar de fora do que Deus vai fazer? Observe que Simão, o mágico de Samaria, ele se converteu, ele abraçou a fé, ele foi batizado, ele andou do lado de Filipe, mas quando ele viu o mover de Deus e viu que ele não carregava o que os apóstolos carregavam, ele foi para Pedro querendo comprar, e Pedro disse assim: você não tem parte desse ministério. Motivo: seu coração está em fel de amargura. Ele ficou de fora por causa do sentimento. Ele ficou de fora por causa pelo que tinha dentro. Eu quero falar para você, meu irmão, essa noite você não pode sair daquela porta carregando nenhum sentimento que reprova e que te tira do que Deus vai fazer. Deus vai fazer algo que só Ele vai fazer, que só Ele pode fazer. Mas os sentimentos foi o primeiro critério. Sentimentos que nos tira do que Deus vai fazer. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque nós estamos na geração que idolatra sentimento. Observe que, claro, aqui não, aqui Sete Lagoas é outro nível de crente, mas lá os crentes do Espírito Santo que são mais complicados. Ainda bem que eles não estão me vendo aqui. Vamos lá. Já tem crente que entre o que a palavra de Deus diz e o que ele sente, ele fica com o que sente. Por exemplo, talvez você já tenha escutado algum crente lá do Espírito Santo dizer assim: a Bíblia manda perdoar, mas eu ainda não senti. Deus falou, mas eu ainda não tenho sentido, eu não estou sentindo que é vontade. Por exemplo, quantos crentes não vai participar de uma coisa que Deus está propondo porque não sentiu vontade? Mas quem disse que sentimento é que tem que ditar as regras da vida cristã? O que dita as regras da vida cristã é o que Deus propõe. Então muitas pessoas estão de fora do que Deus está fazendo, porque idolatram seus sentimentos. Hoje eu não senti, hoje eu senti. Eu estou sentindo, eu não estou sentindo. A vida cristã não é sentimento. A vida cristã é obediência. É obediência. Crente que obedece, obedece sentindo ou sem sentir. Se eu for fazer o que eu sinto, irmão, minha vida seria outra. Mas como eu não vivo do que eu sinto, eu vivo do que Ele determina. Talvez o que está faltando para Deus começar a trazer histórias, testemunhos, acontecimentos em nossa história é você sair dessa nuvem, dessa idolatria de sentimento e começar a fazer o que Ele manda. Esse povo aí, Gideão, tem um sentimento, e os sentimentos que eles carregam, cultivam, não os permite que eles sejam usados no que eu vou fazer. Pode mandar para casa. Continua sendo Deus deles, continua sendo crente, continua falando da paz do Senhor, continua falando misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, porém não vai ser usado. E eu queria dar um exemplo chocante para você entender a diferença do que é ser usado, do que é ser beneficiado. Quem aqui gosta de churrasco? Gosta de churrasco? Eita glória, terra boa aqui, viu? O pessoal aqui tem bom gosto. Mas imagina, pensa aí no churrasco, aquele, isso, o top, no jeito que você gosta, aquela carne, naquele ponto, imagina, pegou?
Agora imagina eu, ó, pegando aqui, ó, eu. E você olhando. Mastiguei. Tirei. Come. Se você comer, você vai se alimentar. Vai encher seu estômago. Mas o sabor ficou comigo. Crente beneficiado é mais ou menos isso. Ele se alimenta, mas o sabor fica com quem Deus usa. Vocês estão aí? Aí vem o versículo 4, meu Deus. Vem o versículo 4 e diz assim: e o Senhor continuou a dizer. Irmão, toda vez que você lê assim, e Deus continuou, sai de baixo. E o Senhor tornou a dizer a Gideão. Imagina, eu no lugar de Gideão, você no lugar. Ainda tem gente demais. Oh, gente, tem lógica não. Ainda tem gente demais. Desça com eles à beira da água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser este irá com você, ele irá. Mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Parece que Deus mudou um pouquinho a conversa. O Senhor falou assim: Gideão, tem gente demais ainda. Eu vou estabelecer o segundo critério para quem eu vou usar naquilo que eu vou fazer, que só eu posso fazer. Você vai levar eles ao rio, e você só vai observar. Você só vai observar, e você vai me ouvir, porque agora você não vai ter influência de dizer quem vai e quem não vai. Você só vai me ouvir. Eu vou dizer se esse vai, é esse que vai. Se eu disser esse não vai, esse não vai. E aqui eu já fico pensando que Deus já estava entendendo o risco que Gideão poderia. Imagina, Gideão podendo dizer quem ia e quem não ia. Já foi 22 mil embora. Eu já estou vendo tudo. Da agora para frente, eu quem dito as regras aqui, viu? Se eu disser vai, vai. Só que agora Deus estabeleceu o quê? O segundo critério. Qual foi o primeiro? Agora Ele está estabelecendo postura. Conforme eles forem se comportando no rio, você vai dizer: esse para lá, esse para cá, esse para lá, esse para cá. Porque é isso que o Senhor está dizendo. Gideão levou os homens, no versículo 5, à beira da água, e o Senhor disse: separe os que beberem água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Então Gideão agora tinha a função de ficar só separando, você para lá, você para cá. E aqui eu fico imaginando, eu me colocando no lugar de Gideão, né? 1.500 para cá, 38 para lá. E aí eu no lugar de Gideão, óbvio, carnal do jeito que eu sou, ela sabia. Eu sabia que esse irmão desequilibrado na hora do culto, que fica gritando, sapateando, chorando, todo culto com uma choradeira, era ele. Sabia. 7.500 para cá, 220 para lá. Olha lá, irmão fulano está lá. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Também vive fazendo uns negócios diferentes, orando, jejuando, fazendo voto, fazendo... Não, tinha que ser 9.700 para cá, 300 para lá. Aí Deus vira assim: aí Gideão, todo mundo. Então, com estes 300 eu vou entregar em suas mãos os midianitas. Primeiro que se eu estivesse no lugar de Gideão, eu já ia ficar assim, mas precisava disso tudo. Mas quem passou no critério do sentimento, agora tinha que passar no critério da postura. Irmãos, a igreja brasileira cresceu, avançou,
Mas nós vamos precisar voltar a falar de postura para os crentes. O óbvio. Nós estamos precisando falar para os crentes de postura, de roupa. Acredita? Irmãos, eu uma vez fui comprar um carro, e aí o vendedor passou o dia inteiro tentando me roubar. Era aquilo que ele queria fazer. Enrola daqui, mete para cá, enrola de lá, faz jogo de número para lá. Irmão, assim, você me leva muitas coisas, mas na matemática é meio difícil. Na matemática tem que ser bom para me levar. Porque com 7, 8 anos de idade, meu pai forrava uma lona lá no centro comercial de Itabuna, enchia de pacote de café, e me largava lá e ia trabalhar. E só voltava para me pegar no final do dia, quando fechava a loja, porque ele era gerente de uma loja, e para acrescentar a renda. Outra semana ele enchia de chinelo. Toda semana tinha um trem que eu estava vendendo, eu tinha que ficar ali, irmão, dar troco, vender, matemática, negócio. O cara está querendo me roubar de todo jeito. E enfim, no final do dia, um dia inteiro para comprar um carro. No final do dia, depois de tudo certinho, de entregar a chave, ele vira e fala assim: Pai do Senhor, pastor. Falei: hã? Como assim? Ele era crente. O vendedor mentiroso, que queria me roubar, que queria me enganar, que passou o dia inteiro tentando me iludir, era crente. E sabe por que ele teve coragem de falar comigo: paz do Senhor, pastor? Porque a geração atual de crente não dá o devido valor e importância à postura. Nós precisamos voltar a falar de postura. Deus vai fazer algo no meio da igreja brasileira. Deus está chamando a igreja para fazer algo que só Ele pode fazer. E eu quero te dizer, postura de crente vai valer muito nesse tempo. Não dá mais, irmãos, para não sabermos numa escola quem é crente e quem não é. Não sabemos em uma empresa quem é crente e quem não é. Porque isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Como que alguém pode ser sal e não ser diferente? Como que alguém pode ser luz e não ser diferente? Então o Senhor estabelece o segundo critério. O segundo critério é: eu vou fazer algo que só eu posso fazer e ninguém mais poderia fazer se eu não fizer. Então, mas quem eu vou usar? Quem tem postura. Postura. Deus vai chamar os crentes a terem postura de novo. Nós fomos modernizando tanta coisa e hoje elas depõem contra nós. Fomos chamando de religiosos irmãos que quando entrava no templo se ajoelhava primeiro antes de conversar com todo mundo. Foi virando religioso. Aí hoje nós temos que ficar chamando 5 minutos de atenção para os irmãos, porque o culto já começou, mas os irmãos continuam confessando. Não, Deus vai fazer algo de novo, e a postura do cristão vai ser levada em conta. Ei, jovem, eu quero profetizar que 2026 você vai ter uma postura tão incrível naquela escola, naquela faculdade, naquele emprego, que o Senhor vai começar a fazer algo em sua vida e através da sua vida que só Ele poderia fazer. Coisas que você vem lutando, coisas que você vem tentando vencer, não consegue, mas o Senhor está te chamando para um tempo de postura. Meu Deus. Então o número do quislambeiro ali foi 300. E Deus disse: com esses 300 quilambeiros eu entregarei em suas mãos midianitas. Mande para casa todos os outros. Gideão mandou os israelitas para suas tendas. Agora vem revelação. Você está pronto? Se prepara para o que vem aí. Versículo 8. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes quem? Os 300 ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Você está pronto? Irmão, quero te dizer uma coisa. Tem coisa que Deus te deu, é seu. Sua esposa é sua, seu marido é seu, seu filho é seu.
é seu. Mas tem coisa que Ele te confiou para um propósito. O que está acontecendo aqui é o seguinte: trombetas e provisões estava na mão daqueles homens. Só que agora, o que Deus vai fazer, e eles não estão incluídos. Então eles estão liberados para ir para casa. Gideão falou: antes de vocês irem embora, só um minutinho. As trombetas e as provisões que estão com vocês, deixa aqui. Isso aí não é seu. Isso estava com você para um propósito. Uma vez que você não vai viver o propósito, deixa aqui as trombetas e as provisões. Olha, escuta bem, queridos. Você precisa saber o que tem com você, o que está com você que não é seu, só está com você. É para um propósito. Talvez essa habilidade, talvez esse dom, talvez essa unção, talvez esse recurso seja para um propósito. Se você não vai viver, dá-me aqui. Vocês podem ir, mas as trombetas e as provisões ficam. Porque trombetas e as provisões é para um propósito. Deus, eu oro agora para que homens e mulheres nessa reunião aqui, que carregam trombetas e carregam provisões para um propósito, entendam. Você precisa saber se essa empresa é sua ou é do propósito de Deus. Você precisa saber se esse dom é seu ou é para um propósito de Deus. Se essa unção é para você ou é para um propósito de Deus. Se esse talento é para você ou para um propósito de Deus. Se essa vida que Deus te colocou, com tempo, com margem de tempo, com flexibilidade, é sua ou é para o propósito. Porque se for sua, você pode fazer como você quiser. Mas se for para o propósito, vá viver, senão Deus vai me dar aqui. Tem coisas que Deus entregou para a sua vida, é seu. Mas existem coisas que Ele te confiou. Tem coisas que estão em nossas mãos, irmãos, funcionando. É incrível. O machado estava cortando, estava funcionando, estava dando resultado, estava fluindo. Até cair na água e veio uma revelação. Era emprestado. Tem coisas em nossas vidas. Meu pai. Não tinha a ver com a pregação, mas Deus está mandando eu falar. Tem coisas em nossas vidas que estão acontecendo em nosso favor, mas não tem nada a ver com a gente. A Bíblia fala de um rei incrível, que para mim foi um dos melhores reis da Bíblia, no ofício de rei. Enquanto viveu Zacarias, a Bíblia diz, Uzias temeu ao Senhor e Deus o abençoou. Quando? Enquanto, ou seja, todo aquele sucesso do reinado de Uzias tinha um nome: Zacarias. Tem coisas que talvez, mas eu vou dar essa de graça para vocês. Nós crescemos na igreja ouvindo falar assim, ó, você só colhe o quê? Só colhe o quê? Isso não é totalmente bíblico. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Ela não diz que o homem só colhe o que planta. Porque Deus plantou um jardim no Éden. Formou o homem. Soprou nele o fôlego de vida. Pum. De repente Adão acorda colhendo o que ele nunca seria capaz de plantar. Ele vai tomar água, cai uma pedrinha no dente, ele cospe, era ouro. Vai no outro rio, cai uma pedrinha no dente, ele cospe, era pedra de ônix. Vivendo de coisas que ele jamais seria capaz de ter, jamais seria capaz de viver. Mas Deus colocou nesse mesmo jardim algo para ele respeitar: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto você respeita isso, você vive nisso. No dia que ele respeitou, Deus não deixou de ser o Deus dele. Tirou ele do jardim e falou assim: a partir de agora, você vai comer do suor do seu rosto. Traduzindo, você tinha uma vida que você era incapaz de produzir.
Só que você desrespeitou algo, que era o segredo. Então, você agora vai ter a vida que você é capaz de produzir. Você só vai comer do suor do teu rosto. Eu nunca li na minha Bíblia falando que o cabelo de Sansão fez alguma coisa. Sempre que eu li na minha Bíblia, dizia que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e... O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e... O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e... Só que o cabelo estava lá para Sansão respeitar. No dia que ele desrespeitou, acabou. Tem coisas em nossa vida, irmãos, que Deus coloca para serem segredos. Então, o que está acontecendo agora é que, meus irmãos queridos, já que vocês não vão viver o propósito, dai-me aqui a trombeta. E dai-me aqui as provisões. Vamos lá, a gente adiantar aqui. Então o Senhor continua dizendo assim, olha. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão. Olha, você estava falando de manhã, de madrugada. Parece que o dia rolou com esse negócio todo, agora chegou a noite. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão, versículo 9. Levante-se, desça ao acampamento, pois eu vou entregá-los nas suas mãos. O que Deus disse que ia fazer? Vou entregá-los em suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, o quê? Eu li bem? Eu li bem. O que Gideão está com o quê? Qual foi o primeiro critério? Ué, negócio estranho. Ah, mas isso aqui talvez não explica tanto. Aqui talvez não revele isso. Então vamos continuar lendo? Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura. Ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem de atacá-lo. Então Gideão estava com medo. Agora 22 mil homens foram embora por causa de medo e Gideão está lá. Agora curioso, eu fiquei em crise. Isso não é nenhuma teologia, nenhuma. Foi o que Deus falou comigo. Eu falei, Deus, mas como assim? E não tem nas escrituras, na hora que Gideão falou assim, podem ir embora, nenhuma rebelião, nenhuma murmuração, ninguém questionando, ninguém dizendo, não aceita, eu quero ficar, vamos dar um jeito. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus está disposto a te curar dos sentimentos que você cultiva e que te reprovaria e que te tiraria daquilo que Ele vai fazer, desde que você queira. A sensação que eu tenho é que Gideão também estava com medo, e eu acho que quanto mais o tempo ia passando, esse medo ia aumentando. Mas Gideão, em momento algum, sai da postura, sai do lugar. Então Deus agora vai criar, Deus agora vai criar a oportunidade para mudar a vida dele e curar ele. Então se você está com medo, Gideão, eu vou te curar. Você vai chamar seu servo pura. Irmão, esse pura ou era um cara muito brabo, ou era o cara mais fácil de Gideão convencer. Mas eu quero te dizer, você precisa de um irmão chamado pura na sua vida. Porque olha o que Deus está falando. Você e o pura, irmão, só tinha 300. Aí Deus fala, antes de tudo, eu quero que você e o pura vá lá no meio, no olho do furacão, no lugar, no posto avançado do inimigo. Irmão, já tinha ido embora 22, já tinha ido embora 9.700, agora está ficando para trás 290 e tantos. Gente, misericórdia, o que é isso, Deus? Era Deus falando assim, eu vou te curar. E sabe como Deus nos cura, pastor? Muitas vezes nos levando naquilo que poderia nos ferir. Às vezes nós cultivamos muitos traumas e Deus quer nos curar. E só que a nossa maneira de ser curado, no nosso critério eu não posso mais me envolver com isso, não posso mais me envolver com aquilo. Eu quero distância de tal coisa. E aí talvez isso também está te distanciando da cura. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Vamos, vocês conhecem a Bíblia. A Bíblia diz que José teve um sonho. E os seus irmãos o odiaram ainda mais.
Não podia falar com ele pacificamente. Então venderam José e aquela coisa toda que vocês conhecem. José vai parar numa prisão. Um belo dia, lá na prisão, todo mundo espreguiçando pela manhã, o copeiro fala: tive um sonho. Se eu fosse José, se você fosse José, quando escutasse essa palavra, o que você ia fazer? Não me conta. Não quero saber disso. Por causa desse tal de sonho que eu vim parar aqui. Mas o que José fez? Me conta. Me conta. Então o padeiro ouviu e falou assim: peraí, eu também tive um sonho. O que José fez? Me conta. O faraó sonha. E o que José fez? Me conta. Você não pode deixar seus traumas determinar até onde você vai, até onde você não vai. Quem determina a sua história é a palavra de Deus. Para de construir a sua história baseado no que deu errado na construção dos outros. Construa a sua história com a planta que Deus te deu. Se você está com medo, vai até o posto avançado com o seu servo Pura e ouça. Vamos lá, vou voltar aqui. Então, ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Agora aqui está a revelação pura. Quantos mil homens eles saíram de casa? 32. Muita gente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas não iria resolver o problema. Vou te mostrar na Bíblia como Deus já viu lá na frente. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não podia se contar os camelos. A pergunta que eu te faço é: óbvio, dentro de um exército, o que tem mais, soldado ou camelo? Óbvio. Se não podia contar os camelos, vocês acham que 32 mil homens iam resolver isso? Deus já sabia. Deus sabia que essa guerra, de forma comum e humana, era impossível de ser vencida. Então Deus entendeu: já que vocês, de forma comum, não vai vencer, eu vou ter que fazer algo sobrenatural. Então eu vou fazer com aqueles que eu vou usar. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Olha só, está lá Gideão e Pura, chegando de barraca em barraca, de tenda em tenda, de barranco em barranco, de pedra em pedra, de capim em capim, escondendo. De repente ele chegou. Quando ele chega, um homem está contando um sonho a seu amigo. E aí eu imaginei: Pura, silêncio, vamos ouvir. Deus falou que era para a gente ouvir. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando de dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ei, Deus está falando com Gideão desde aquela madrugada que ele iria dar a ele vitória. E Gideão está com medo. Aí manda a gente embora e Deus repete. Você vai ver que algumas vezes Deus diz: eu vou te dar. E Gideão está com medo. Então Deus falou: já sei como eu vou resolver esse problema. Já que o que eu estou falando, meu Deus, já que o que eu estou falando está difícil você ser convencido de que eu vou te dar a vitória, eu vou fazer você ouvir o que o inimigo pensa de você. Então está Gideão ouvindo o inimigo falando assim: Deus deu ele vai vencer.
Essa revelação, irmão, o inimigo está tendo sonho e está tendo revelação. Deixa eu falar uma coisa, está na hora de uma geração de crente de novo nascer na igreja brasileira. Aqueles crentes que o inferno conhece eles, aqueles crentes que o diabo sabe quem ele é, aqueles crentes que o diabo sabe o que Deus quer fazer na vida deles, aqueles crentes que o diabo sabe o que Deus quer fazer através da vida deles. Oh meu Deus do céu, levanta crentes ousados como aqueles, ó Deus, que até o diabo sabia quem era. Os filhos de um sacerdote chamado Seva foram expulsar demônio, acordaram empolgados, arrepiaram, ouviram uma música, uma pregação no YouTube, alguma coisa assim, e foi lá, vamos expulsar demônio, vamos lá. Chega lá, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega, sai agora. Peraí, não é porque é diabo que é bagunça. Calma. Jesus nós conhecemos. Paulo, sabemos quem é, mas nós não sabemos quem são vocês. Estão malucos? Estão doidos? Crentes conhecidos no céu, na terra e no inferno. O diabo precisa conhecer você. Vem você, Jesus de Nazaré, veio me atormentar. Vem você, irmão do ministério de intercessão. Vem você, ministro de louvor. Vem você, pastor. Vem você, líder de célula. Vem você, diácono. Vem você, crente, para arrumar emprego aqui.